Nós exibimos aqui a morte revoltante de uma garotinha de 5 anos, assassinada no lugar do irmão, que aos 15 anos já é suspeito de cometer um homicídio. O cara é extremamente perigoso e ele ajuda a tocar o terror numa rixa entre gangues das quadras QNO 17 e QNO 18 em Ceilândia. Em quase 7 anos de programa, o DF Alerta já mostrou aqui, eu vou falar para vocês mais ou menos. Foram pelo menos 15 homicídios cometidos só nessa região, só nessa guerra. E que nossas equipes cobriram. E aí vocês imaginam que pode ter acontecido mais, né? Uma realidade, inclusive, muito triste, que segue a fazer muitas vítimas, a engrossar as estatísticas dos homicídios no DF e deixar tantas famílias enlutadas. Hoje, Maria Eduarda representa a inocência em flor e a esperança de ver cessar uma guerra que não tem limites, minha gente, e que parece estar muito longe do fim. Antes da gente mostrar uma entrevista exclusiva com um dos demônios, um desses envolvidos aí na morte dessa princesinha que descansa como um anjo no céu, o DF Alerta decidiu chamar a atenção da população e das autoridades, é claro, para uma guerra civil tão jovem, tão descabida e tão silenciosa, mas que faz gritar de dor tantas famílias na nossa Ceilândia. A edição é de Rodrigo Lemes e a reportagem é da Natália Soares. E aí, hoje vai ter salvo de balas para 18? Salvo de bala. Para 18? Para 18. Os pilantras, tudinho. A questão é territorial. Mora num local, ele simplesmente vira inimigo daquela outra quadra, né? Uma criança de 5 anos foi atingida pelos disparos. Já era tarde da noite quando esse rapaz foi alvejado. A guerra de gangue entre a QNO 17 e a QNO 18 reacendeu no início desse mês, quando um desses menores conseguiu fugir do sistema socioeducativo. Dia 9 de maio, nós tivemos a fuga de um dos adolescentes que foi preso por nós no primeiro semestre, tá? Esse adolescente com alta periculosidade, responsável por atos infracionais dolosos contra a vida, já tentou ceifar a vítima de outras pessoas. Esse adolescente foi preso por nós e fugiu do sistema socioeducativo no dia 9. Esse adolescente começou uma guerra nas redes sociais, com provocações com as pessoas da QNO 18. Ele seria da QNO 17, é claro. E essas provocações culminaram com ele indo ao território da QNO 18 na sexta-feira, dia 18, e lá desferido várias coronhadas no indivíduo, certo? E prometido que a guerra havia começado, que eles iam ver o que ia acontecer. Em represália, o pessoal da QNO 18 foi até a QNO 17 e acabou tirando a vida de Christian. Essa situação gerou um clamor contra os indivíduos da QNO 18 que foram até a QNO 17 no domingo, e a ida deles lá combinou com a morte do Christian, um indivíduo sem passagem até aquele momento, jogador de futebol, e um dos suspeitos de cometimento desse crime seria um adolescente, morador da QNO 18. Na segunda-feira, também, às 11 horas da manhã, nós tivemos a fuga de um dos indivíduos, dos menores infratores mais perigosos que a gente tem aqui nessa região, tá? Que a última prisão dele ocorreu pelos nossos policiais em dezembro do ano passado pelo crime de tentativa de latrocínio. Com o intuito de vingar a morte do Christian, eles, na tarde do dia 21, segunda-feira, eles foram até uma região da Ceilândia. Os dois adolescentes praticaram um roubo de veículo, foram reconhecidos pelas vítimas, tá? Meia hora depois, eles formaram o que eles chamam de comboio. Os dois fugitivos do sistema socioeducativo, que a gente considera como os mais perigosos, estavam no banco de trás desse carro, verdade, Voyage de cor preta. Só que os adolescentes não estavam sozinhos no carro. Tinha um outro menor na direção do veículo. Ele que também é um homicida. Acabou matando o Macarrão em março deste ano.
Eu estive lá, uma sexta-feira chuvosa. Segundo os dados aí da Polícia Civil, foram aproximadamente acima de 8 tiros e foram de pistola, calibre 380. Ninguém sabe dizer como esse homicídio ocorreu exatamente. 2 dos 3 menores são clientes do DF Alerta. Já apareceram na tela do programa depois que eles roubaram uma caminhonete em Águas Lindas. Foi aí que veio a salva de balas para QNO 18. Salve de bala para 18. Salve de bala para 18, menor infrator. Essa suposta rivalidade entre eles estava adormecida com a prisão desses indivíduos. Com a prisão desses, os adolescentes estão tentando chegar ao topo dessa pirâmide e esquentar, reaquecer essa briga, essa rivalidade. Criança de 5 anos foi atingida pelos disparos. A questão é territorial. Mora num local, ele simplesmente vira inimigo daquela outra quadra, né? 2 adolescentes de 17 anos. Eles são os autores dos tiros que acabaram tirando a vida de Duda. E aí, hoje vai ter salvo de balas para 18? Salve de bala. Para 18? Para 18. Você sabe que isso é motivo para morte, né? É, motivo, manda eles virem matar nós. Vai continuar? Vai. Nunca acaba. Só quando nós morrer. Você matou uma criança de 5 anos. Matei ninguém. Quem matou, então? Não fez nada. Bala nos pilantras. Chuva de bala, então continua. Continua, sempre. O crime foi no final da tarde, início da noite, por volta das 18 horas. O alvo dos criminosos mora nessa casa, aqui no Conjunto 36, Casa 43. Quando os assassinos desceram do carro, já desceram atirando. E Marcos foi atingido na perna. Nessa hora, a irmã dele, uma criança de 5 anos, saiu correndo quando foi atingida pelos disparos. A pequena Maria Eduarda, de 5 anos, acabou levando 2 tiros, um na cabeça e outro no abdômen, quando estava brincando na garagem de casa. O irmão dela, Marcos André Rodrigues, também foi atingido com um tiro na perna. Esse indivíduo, ao ver os autores dentro do veículo, no VW Voyage, correu para dentro da residência. Na garagem dessa residência se encontrava a Maria Eduarda, com 5 anos de idade. Eles desferiram cerca de 8 tiros para o interior da residência. Mas o alvo dos criminosos não estava no local. Era um adolescente de 15 anos, irmão também de Duda e de Marcos André. O crime foi na última segunda-feira, na QNO 18. Os tiros saíram do banco de trás. Quem estava no banco de trás são os 2 menores que fugiram do sistema socioeducativo. E é claro, eles negam. Sim, eles se mantiveram em silêncio. Mas assim, a investigação teceu em minúcias e a gente conseguiu interpretar todos esses indícios que eles deixaram nessa empreitada criminosa. Já no banco do carona, um maior de idade. O Alisson Ferreira da Silva, vulgo Dedé, de 21 anos. Ele é considerado foragido da justiça. Nós temos um maior de idade que estava dentro do veículo, tá? Ele ocupava a posição de passageiro dentro desse carro. Ele foi indiciado pelos crimes de homicídio qualificado, tentativa de homicídio qualificado e corrupção de menores. Está foragido, mas nós acreditamos que nós vamos alçá-los aos braços da justiça. O derramamento de sangue poderia ter sido evitado, segundo a polícia, se os autores dos disparos que atingiram a criança e o irmão dela não tivessem conseguido fugir do sistema socioeducativo. Você matou uma criança de 5 anos. Matei ninguém. Quem matou, então? Não fez nada. Bala nos pilantras. Chuva de bala, então continua. Continua, sempre. Vai continuar mesmo? Vai continuar. Até o último narcótico.
E eu acredito que, principalmente os adolescentes que foram presos, que são fugitivos do sistema socioeducativo, estão longe da ressocialização, muito longe. DF Alerta falou, tá falado.